uma videoaula referente aos achados de imagem na Covid-19. Estamos seguindo orientações do guia da CBR, Conselho Brasileiro de Radiologia, apresentando aula pelo CETEC Jacobina, aula estilo EAD. Meu nome é professor Adelmar Pedro Antunes, matéria de exames especiais radiológicos. Quando esses exames são indicados na COVID? O uso dos exames radiográficos convencionais e da tomografia computadorizada de tórax para pacientes portados ou suspeitas de infectados está bem normatizado por organismos internacionais, É a OMS, Organização Mundial de Saúde, e a CR da Radiologia. Então, qual o protocolo a ser seguido? Quando se indica o protocolo é de uma TC de alta resolução, que é a TCAR, que se possivelmente com protocolo de baixa dose. O uso do contraste endovenoso, em geral, não é indicado, sendo reservado para situações específicas, a serem determinadas pelo radiologista. Nesse caso, o paciente passa por uma conduta, dessa conduta uma entrevista, para que sim possa ser indicado e feito uma injeção de contraste. Caso contrário, o paciente não é submetido ao exame com contraste e faz uma tomografia normal. Quais são essas indicações? Para realizar segundo os seguintes parâmetros, o paciente com quadro clínico laboratorial com suspeita da doença, principalmente naqueles quadros clínicos mais graves. Lembrando que a tomografia de tórax não deve ser realizada para rastreamento da doença, mas nos pacientes hospitalizados com sintomático, com radiografia normais ou achados indeterminados. Fiz uma ressonância de um paciente e nessa ressonância tive uma observação diferente. Porém, o raio-x é um exame de entrada, finalizando esse exame com a tomografia, beleza? Então a gente dá início com um padrão de raio-x convencional digital, exame de tórax, possivelmente uma tomografia e uma conclusão de qualquer tipo de dúvida ou ressonância, Uma reconstrução. Os exames da imagem estão sendo indicados para avaliações de complicações e pesquisa de diagnóstico. Então, observem aqui as imagens. Essas imagens são paciente feminina, 46 anos, com Covid confirmado, Então, veja aí a fibrose da área cardíaca pulmonar também, a árvore do brotamento, como ela se estende e fica em formato de algodão. Então, no exame de entrada aqui, raio-x de tórax, a gente já observa, sim, essa ramificação diferenciada, com uma distorção de contraste de imagem, A gente não tem uma certa definição, deixando aqui esse diagnóstico em dúvida. Qual é o resultado desses achados? Resumindo para vocês. O padrão é diferenciado, A doença pulmonar TC, mas com características principais. É bilateral, é periférico e basal. A morfologia é arredondada, O que eu disse, algodão. Ela tem a ausência da linfonodolomegalia, Tem um derrame pleural ali presente. E a escavação maior com presença de nódulos. Ela tem uma evolução de achados com base de duração da infecção. Então, em cerca de 50% desses pacientes da tomografia de tórax, normal após o início de sintomas após 2 dias. Então, isso aí a decorrer, a situação aumenta, E pode ocorrer a organização em fibrose de cenário de doença pulmonar mais grave, com evolução de dias e evolução de quadro de paciente. Então, assim que tiver o diagnóstico, que ele tiver essa suspeita, já tem um acompanhamento médico para que não tenha piora, Quais são a conclusão disso? A gente já aprendeu que a tomografia de tórax não deve ser realizada para o rastreamento da doença. Na evolução pode surgir opacidades no espaço aéreo, usualmente incaracterísticas em relação à pneumonia virais. Então, consideradas outros diagnósticos quando tem a presença de derrame pleural, linfodomegalia, lesão pulmonares escavadas, padrão de pneu lombar, padrão nodular contralombar, que é a árvore do brotamento. E isso vai dando uns pistas a gente. O dia que vai passando, o quadro do paciente evolui para melhor ou para pior. Na piora, ele vai ter todos esses citados acima, do derrame pleural ao padrão nodular e centrobular, com alterações constantemente. Então, a gente faz um raio-x de tórax de entrada, essa tomografia é feita de 0 a 2 dias, do 3 ao 6º dia outra tomografia e do 6º ao 12º dia uma tomografia final.
e vai fazendo um acompanhamento geral até que tenha uma conclusão daquilo. Não é para rastreamento, mas a gente está vendo a danificação na área pulmonar. A referência para vocês darem outra olhada e uma revisão apurada no site da ACR.Clinical Resolution, que é o Covid-19 Radiologia. Valeu, galera!